Como é que a respiração acontece, como é que o sangue consegue subir e descer no nosso corpo, como é que nós conseguimos absorver os nutrientes dos alimentos que nós comemos, como é que o cérebro consegue coordenar as atividades que nós fazemos, como é que as mãos se movem quando eu quero, como é que cada coisa do nosso corpo acontece, como é que a urina é produzida. Essas perguntas todas são respondidas na fisiologia animal. Ou seja, a fisiologia animal, ela estuda o funcionamento do nosso corpo. Ela estuda como é que cada parte do nosso corpo funciona, ok? Ela vai estudar a fisiologia animal, como é que o coração funciona, como é que os rins funcionam, como é que o cérebro funciona, como é que cada parte funciona. Se nós tivéssemos que definir a fisiologia animal, diríamos que a fisiologia animal é uma ciência que estuda o funcionamento do corpo dos seres vivos. É importante também recordar de algumas características que os animais apresentam, como por exemplo, a capacidade de interagir com outros seres, sejam da mesma espécie ou não. Por exemplo, nós conseguimos falar com outras pessoas. Outros animais, como por exemplo formigas, cães, conseguem também se comunicar com outros seres da mesma espécie. Não necessariamente através da fala, seja por exemplo a partir de libertação de substâncias químicas, de feromonas. Eu não sei se já viram, mas, por exemplo, uma formiga, normalmente ela nunca está sozinha, ela está sempre a interagir com outras, está sempre numa colônia, digamos assim, na verdade aquilo não é uma colônia, é uma sociedade, ok? Porque há uma certa interação. Uma outra característica importante dos animais é a locomoção e movimento. Cuidado, a locomoção exige necessariamente mudar de espaço, tá bom? Enquanto movimento significa mover qualquer parte do corpo, sem necessariamente ter de mudar de lugar. Por exemplo, o que eu estou a fazer agora com minhas mãos significa movimento ou locomoção. Movimento, porque eu não estou a mudar de lugar. Em movimento, basta eu mexer qualquer parte, já é movimento. Enquanto locomoção, eu tenho que levantar daqui onde estou, sair para um lugar, trocar de espaço. Isso é locomoção. Cuidado, a locomoção é um tipo de movimento, mas o movimento não é locomoção. Cuidado. É importante entender que a fisiologia animal ela não existe sozinha. A fisiologia animal ela está associada a outras disciplinas. A fisiologia animal, por exemplo, ela estuda o funcionamento do coração. Agora, é o que nós estamos a pensar. Como é que nós podemos entender o funcionamento do coração se nós não sabemos como é que o coração é? Nós não sabemos nem o que é coração. Então, primeiro é importante conhecer a estrutura dos órgãos que nós pretendemos estudar o seu funcionamento. E quem é que nos dá a estrutura? É a anatomia. Então, a fisiologia animal ela está associada a outras ciências. Temos, por exemplo, também a química. Tem partes do nosso corpo que funcionam com base na libertação de substâncias químicas. Então, há uma certa relação entre o funcionamento e essas substâncias químicas que são libertadas, ok? Como, por exemplo, hormonas. Vamos ver um bocadinho mais daqui a algum tempinho, quando começar a estudar sobre o sistema hormonal. Temos relação com a física. Lá no início, nós fizemos algumas perguntas relacionadas com a circulação do sangue. Como é que o sangue consegue subir no nosso corpo, descer no nosso corpo? Isso tem a ver com física. O sangue no nosso corpo tem velocidade. A velocidade tem a ver com física. Neste slide, nós conseguimos perceber uma certa relação que existe entre alguns princípios físicos e a fisiologia animal. Conseguimos perceber aqui, por exemplo, alguns processos fisiológicos, como a condução dos impulsos nervosos, e temos lá o princípio físico ou químico. Qual é o princípio físico que vai, portanto, regir a condução dos impulsos nervosos? É a lei de Ohm. Não precisam saber sobre isso tão já. Quando estiverem a estudar cada tópico, quando estiverem a estudar sobre a circulação do sangue, vão entender como é que essa lei de Ohm se aplica neste processo. Quando estiverem a ver a circulação do sangue, a locomoção, hão de entender como é que cada um desses princípios se aplicam. Vocês não precisam decorar estes princípios. Mas por que nós vamos estudar a fisiologia animal? Podemos estudar por curiosidade científica, simplesmente eu quero saber, eu quero aprender, então eu vou estudar. Mas também podemos estudar a fisiologia devido à aplicação que ela tem, não é? Imagina lá, se tu conheces o funcionamento de uma parte do corpo e aparece alguém que tem um defeito naquela parte,
Se tu és um fisiologista, tu tens o potencial de curar aquela pessoa, porque tu sabes que aqui devia funcionar assim. Então, a fisiologia animal, ela pode ter aplicação, por exemplo, na medicina. Imaginemos uma situação em que és um produtor de leite. Tu sabes como é que o processo de produção de leite acontece. O leite é produzido pelas glândulas mamárias. E tu sabes as hormonas que são responsáveis, no caso a prolactina, a ocitocina e algumas outras, a produção desse leite. E tu queres, por exemplo, aumentar a produção de leite. Tu podes aplicar princípios da fisiologia animal. Então, a fisiologia animal ela tem diversos campos de aplicação. Temos aqui algumas subdivisões da fisiologia animal que não são assim tão relevantes por enquanto, mas é importante saberem de que nós temos a fisiologia animal comparativa para poder fazer um pouco mais de análises, portanto, comparativas. Nós vamos comparar, por exemplo, o funcionamento de um animal com o do outro, ou de um órgão com o do outro. Temos a fisiologia animal ambiental, temos a fisiologia animal evolutiva, ambiental e outras. Isto aqui não precisam decorar. É importante saberem de que existem subdivisões, mas não precisam decorar acerca. Vão estudar ao longo do tempo para poderem saber um bocadinho mais. Esses são os temas que basicamente vocês devem sair dessa aula sabendo. Devem saber sobre a homeostase, o mecanismo de retroalimentação, adaptação, aclimatação e aclimatização. Não precisam saber agora. Vão entender isso lá na Fisiologia Animal 2. Vamos também falar da conformação e da regulação. Calma, ainda não introduzimos com a aula, então não precisam se apavorar com os termos. Ainda estamos a introduzir com a cadeira. O que acontece? Na fisiologia animal, existe um princípio fisiológico fundamental, que é a relação estrutura-função. O que significa isso? Cada órgão tem uma estrutura que se associa à sua função. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo, não assim, digamos, muito científico, mas que vão entender. Por exemplo, a boca. A boca, ela tem um furo, né? Tem dentes, tem a língua, tem saliva e tem muitas coisas lá dentro. Tem glândulas salivares, tem muitas coisas. Então, isso é uma estrutura. Imaginemos a função da boca. Qual é? É receber alimentos, ensalivar, triturar e engolir. Imaginemos agora que nós costuramos a nossa boca, fechamos a boca de alguma forma. Será que a função da boca continuará a ser a mesma? Ou será que continuaremos a conseguir triturar o alimento da mesma forma? Vamos conseguir engolir da mesma forma? Não, porque a boca estará costurada. Então, a estrutura está associada à função. Se nós alterarmos a estrutura, por exemplo, amarrar a boca, vamos alterar a função, que é o quê? Que é meter os alimentos na boca, ensalivá-los, engolir e muito mais, tá bom? Então, este princípio ele é muito importante. Tem uma outra coisa que é a interdependência dos sistemas. Na fisiologia animal não existe falar que um órgão pode funcionar sem o outro. Não há isso. O coração, ele depende do sistema nervoso, o sistema nervoso depende do sistema digestivo, porque há uma interdependência dos sistemas. Poderão entender melhor à medida que irem estudando os sistemas e por aí vai. Mas, por exemplo, o sistema nervoso, ele é responsável por coordenar o nosso corpo. Só que a energia do sistema nervoso vem de onde? Vem do sistema digestivo. Só que o sistema digestivo, para que possa de facto converter aquela glicose que é absorvida em ATP, que é o que nós precisamos para o nosso cérebro funcionar, é necessário que tenha o quê? Que tenha um sistema respiratório. O sistema respiratório vai colocar oxigênio. Aquele oxigênio ali vai participar da respiração celular, para poder quebrar aquela glicose, viram na bioquímica, e produzir piruvatos que depois vão lá produzir ATP. Então, há uma interdependência dos sistemas. É isso que vocês precisam saber. Entendam o conceito relação, estrutura, função e interdependência. Não precisam conhecer assim tantos exemplos que eu estou a trazer. Isso aqui é só mais para entender. Existe um cientista não sei se é cientista, mas existiu um homem chamado Walter Cannon que trouxe um termo designado homeostase, ok? O que ele disse que a homeostase era? Ele disse, a homeostase é a
capacidade que os organismos têm de permanecer em equilíbrio em relação a qualquer alteração que acontecer fora. Falei muita coisa. Por exemplo, quando está frio, uma pessoa normal, ela não vai ficar fria também. Por quê? Porque ela é alguém que tem a capacidade de realizar a homeostase. Ou seja, esse indivíduo conseguiu se manter em equilíbrio mesmo o ambiente alterando, ficando frio no caso. Isso é homeostase. A capacidade que eu vou ter de me manter bem, mesmo se o ambiente ir alterando, ficar quente, ficar muito frio, isso é homeostase. Cada indivíduo vai ter suas técnicas, vai ter suas estratégias para se manter em homeostase, para se manter em equilíbrio. Entendam? Homeostasia e equilíbrio é a mesma coisa, ok? É a mesmíssima coisa. Essa homeostase, esse equilíbrio, percebam, olhem bem no esquema que está ao lado da tabela. Esse equilíbrio ele pode ser quebrado de duas maneiras. Pode ser quebrado, essa homeostase, por um desequilíbrio de dentro do corpo, portanto um desequilíbrio interno, ou essa homeostase pode ser quebrada por um desequilíbrio externo. Um desequilíbrio interno, por exemplo, que quebra a homeostase. Por exemplo, o indivíduo começa a perder muito açúcar, ficou muito tempo sem comer, começa a levar com Zululine. Então esse indivíduo faz o quê? Ele vai entrar em desequilíbrio, porque ele não tem açúcar no corpo, ele precisa comer alguma coisa, então só começa a tremer, está com fome. É um desequilíbrio interno, que está a quebrar o equilíbrio. Mas também tem situações em que a temperatura de fora ela é muito tentadora. Fica muito quente, que o teu corpo não consegue resistir. Então, acabas entrando em desequilíbrio. O que acontece de seguida? É aí onde vem o quê? Essa mudança, não é, que está a acontecer vai resultar numa tentativa de compensação. Porque eu estou a começar a ficar, estou a sentir que o meu corpo está a aquecer muito. Não é porque a temperatura mudou, eu tenho que tentar compensar. Não posso também ficar quente, porque eu vou acabar explodindo. Então, o que acontece? Eu vou começar a suar, não é? O suor, não é? A produção de suor, ela é uma estratégia para poder manter a pele arrefecida. Então, o indivíduo vai conseguir regular a sua temperatura. Atenção, essa tentativa de compensação, ela nem sempre é bem sucedida. Ela pode dar um sucesso, quando o indivíduo consegue, de fato, produzir o suor, por exemplo, e regular a sua temperatura, mas nem sempre vamos ter um sucesso. É possível que essa resposta, essa tentativa de compensar o desequilíbrio de fora não resulte, portanto, é uma resposta compensatória. Esse indivíduo vai ter distúrbios que podem levar-lhe à morte. Existem sistemas que estão envolvidos neste processo de manutenção do equilíbrio do corpo, que são chamados de sistemas de feedback ou ainda sistema de retrocontrole. É muito importante entenderem. O sistema de feedback ou sistema de retrocontrole ou ainda de retroalimentação é uma forma de compensar a alteração que está a acontecer. Eu estou num lugar que é muito quente. Atenção que eu estou a usar a temperatura porque é uma coisa que facilmente vão entender. Mas pode ser qualquer coisa a causar desequilíbrio. Pode ser frio. Pode ser algum estresse porque eu estou com muita sede. Voltemos para a temperatura. O sistema de retrocontrole, ou retroalimentação, ou ainda feedback, ele é uma resposta a uma tentativa de quebra do equilíbrio em que o organismo vai estar. Ok? Para poder voltar a estar no equilíbrio. Ou seja, ficou muito quente, eu vou ativar meu sistema de retrocontrole para poder me manter em equilíbrio e não ficar quente também. Isso é sistema de retroalimentação. Esse sistema de retroalimentação ele tem dois mecanismos de funcionamento. Temos o feedback positivo e o feedback negativo. Lembrem do conceito de feedback. Feedback significa tentativa de resposta, tá bom? Para compensar o equilíbrio. O feedback negativo é aquela tentativa de resposta que vai promover a alteração que eu estou a receber no sentido contrário.
Entendam? Se eu estou a receber temperatura extremamente elevada, meu corpo eleva muito a temperatura. O que significa um feedback negativo? Significa eu promover essa alteração. Qual é a alteração? É a minha temperatura do corpo estar a aumentar, mas eu vou promover essa alteração no sentido contrário. Ou seja, se a temperatura do meu corpo está a ficar muito alta, eu estou a ficar muito quente, um feedback negativo significa eu ficar muito frio, eu baixar a temperatura. Ok? Se, por exemplo, eu tenho a minha respiração a acontecer com uma frequência muito acelerada, eu estou. Um feedback negativo é essa alteração mesma, não é? Que significa respiração muito acelerada, só que no sentido contrário. Ou seja, ao invés de eu respirar muito aceleradamente, eu volto a respirar normalmente. Então, feedback negativo, ele inverte o sinal recebido. Se o sinal que eu estou a receber é uma circulação muito rápida do sangue, um feedback negativo, por exemplo, significa o sangue voltar a circular normalmente. Porque estava a circular rápido, então a alteração contrária é voltar ao normal. Se, por exemplo, o sinal que eu estou a receber é a temperatura do meu corpo aumentar, um feedback negativo é a temperatura voltar ao normal, baixar, que é o sentido inverso. Então, nós dizemos que o sistema de feedback negativo, ele inverte o sinal, ok? Ele muda o sinal que está a ser recebido. Se o sinal que está a ser recebido é baixar, o feedback negativo aumenta. Se o sinal que está a ser recebido é aumentar, o feedback negativo diminui. Existem outros exemplos, como quando nós temos muito açúcar no nosso sangue. A pessoa acabou de comer, aquele açúcar todo vai para o sangue. A pessoa não pode ficar com muito açúcar no sangue. O que acontece? O pâncreas vai libertar uma hormona designada insulina, que essa insulina tem a responsabilidade de mobilizar aquele açúcar que está cheio no sangue para guardar nos nossos músculos e no nosso fígado, não é? Vai formar lá o glicogênio. Então, o feedback negativo vai estar a atuar. Por quê? Porque nós tivemos um aumento de sangue, não de sangue, de açúcar no corpo. Então, aquele açúcar que estava a aumentar foi detectado. Tivemos um feedback negativo para não termos um desequilíbrio, termos diabetes, não podemos ter diabetes. O que aconteceu com aquele todo açúcar? Foi mobilizado, foi guardado nos nossos músculos para que o nosso açúcar no sangue permaneça estável, em equilíbrio. Agora, o feedback positivo, cuidado, ele é o contrário do feedback negativo. Por quê? Porque aqui, ao invés de nós invertermos o sinal, nós amplificamos o sinal que está a ser recebido. Nós vamos aumentar. Se tua temperatura estava a aumentar, um feedback positivo faz ela aumentar mais ainda. Se, por exemplo, tua circulação sanguínea estava muito acelerada, o feedback positivo aumenta mais ainda, portanto, a velocidade do teu sangue. Atenção, esses exemplos que eu estou a trazer aqui são apenas para que vocês possam entender. É importante que vocês leiam os livros, busquem entender com exemplos mais reais, porque quando vos fazem perguntas relacionadas a esses tópicos, vocês devem trazer exemplos reais. Temos aqui um exemplo. Tivemos um rompimento no nosso vaso sanguíneo. O que vai acontecer é que nós vamos acionar, não é? Um ciclo de feedback positivo. Atenção, atenção. Rompemos um vaso sanguíneo, ativamos o ciclo de feedback positivo. Vem uma plaqueta para poder fechar aquele lugar em que nós furamos quando realizamos o corte. O que significa um feedback positivo? Significa aumentar. Se vê uma plaqueta, virão mais e mais plaquetas para poder fechar aquele buraco ali que você fez quando se cortou, quando estava cortando cebola. Está entendendo? Não, um feedback positivo é isso. Veio uma plaqueta, veio outra e veio outra. Só que nessa situação o feedback está a ser uma coisa muito boa. O que não é o normal do feedback positivo. Prestem muita atenção. O feedback positivo, a outra característica dele é normalmente provocar distúrbios. Normalmente o feedback positivo provoca doenças. Enquanto o feedback negativo, ele cura, ele regula, ele é que nos dá o equilíbrio. Porque quando nós aumentamos, o feedback negativo diminui. Enquanto o feedback positivo, normalmente, imagina lá, você vai ficar muito quente, do nada fica mais quente ainda. Você vai morrer.
Então, o feedback positivo muitas vezes provoca doenças. Então, quando vos pedem para fazer distinção, fazer diferença ou diferenciar esses dois sistemas de feedback, positivo e negativo, é importante vocês trazerem esses aspectos. Um provoca doenças, o outro normalmente cura doenças. Um inverte o sinal, o outro amplifica, aumenta o sinal recebido. Nós falamos normalmente do feedback negativo promove estabilidade. Promover estabilidade significa fazer o indivíduo ficar bem, enquanto um feedback positivo promove instabilidade normalmente. Cuidado, instabilidade significa fazer a pessoa ficar instável. Ela normalmente não vai ficar bem. Mas, atenção, não é sempre que o feedback positivo é mau. Vamos perguntar em alguma questão aí. O feedback positivo é sempre deletério? Ser sempre deletério significa ser sempre mau? Não. Não é sempre que ele é mau. Algumas vezes, muitas vezes no caso, não é? Ele é mau. Mas, algumas vezes, ele é bom. Por exemplo, quando o indivíduo se corta, vamos explicar o que acontece. Aquele ciclo que nós falamos. Quando o indivíduo corta, vem uma plaqueta que vem mais, que vem mais, que vem mais e faz o sangue parar de sair muito mais rápido. Isso é bom. Mas tem muitas situações em que o feedback positivo não é bom. Existem também outros exemplos, como, por exemplo, durante o parto. A cabecinha lá do nenenzinho, quando vai mexer lá o útero da mamãe, né? No momento do parto, promove contrações uterinas um bocadinho mais fortes. É claro que também tem lá a ver com hormonas produzidas como ocitocina, que vão promover a contração do útero. Não é aquela contração do útero. Imagine lá como é que seria difícil se a mãe não tivesse aquelas contrações aumentarem, a ficarem mais fortes cada vez que o bebê vai tocando. Seria difícil o bebê sair. Seria difícil o parto suceder bem. Ok? Então, à medida que a mãe, à medida que o bebê, na verdade, vai saindo, à medida que uma contração vem, mais contrações vêm, mais fortes as contrações ficam e o bebê sai com facilidade. Isso também é um feedback positivo, que é bom. Tem também, por exemplo, a saída do leite. Não é que está lá envolvida essa saída do leite com a prolactina e a ocitocina, não é? Cuidado. A saída é a produção do leite. Cuidado. Então, quando o bebê faz aquele leite ali, vai saindo mais, e mais, e mais, e mais forte, não é? Isso também é um exemplo de feedback positivo, que é bom, ok? E por que ele é bom? Porque o bebê vai crescer, o bebê não vai morrer de fome, o bebê não tem tanta força assim para sugar o leite. Se nós não tivéssemos esse feedback, seria difícil ele ficar lá. Então, só um pouquinho já, sai muito leite. Isso é nice. Agora, é importante saber de que tem partes desse feedback, tem partes desse sistema de feedback. Quais é que são as partes? Primeiro, é o sinal que nós recebemos. Designamos por estímulo. Cuidado. Vão perguntar-te no teste quais é que são as partes do sistema de retroalimentação. Tem que saber. Então, está a perguntar quais é que são as partes. O que faz parte do sistema de feedback. Você vai responder que eu vou te explicar agora. Primeiro, temos um estímulo. O estímulo é o sinal que nós estamos a receber. Cuidado. Depois daquele estímulo ali que nós recebemos, tipo, tocamos uma chapa quente, o estímulo foi o quê? Foi o calor. Ai! Tiramos a mão. Cuidado. Aquilo foi o estímulo. O estímulo chegou num receptor. Este receptor capta a informação. Leva a informação para o teu cérebro ou para a tua medula espinal. Cuidado. A medula espinal ou teu cérebro chamamos de sistema integrador. A informação sai do teu órgão receptor para o teu sistema integrador, que vai ser teu cérebro ou tua medula, a partir de um caminho que nós chamamos de caminho aferente ou via aferente. Quer dizer, via que chega ao órgão, portanto, ao sistema integrador, que pode ser o cérebro ou a medula. Após a informação chegar em um desses lugares, esta informação volta do teu cérebro ou da tua medula para o órgão efetuador, que vai ser o músculo do antebraço. Cuidado, a partir de uma via eferente, para você conseguir tirar a mão naquele lugar quente. Então entendam bem. O esquema é o seguinte, nós vamos ter um estímulo
que chega esse estímulo ao nosso órgão receptor, a partir, portanto, do calor, por exemplo, esse órgão receptor vai enviar a informação captada ao nosso sistema integrador a partir de uma via que designamos via aferente, e o nosso sistema integrador vai mandar uma resposta ao nosso órgão efetor ou órgão efetuador, que é o órgão que vai realizar a função. Cuidado! E a via envolvida neste processo é a via eferente. Via eferente é aquela via que chega ao órgão efetor. É importante estarem a anotar isso aqui, para poder fazer sentido. Porque se vocês estiverem a ouvir isso aqui como se fosse uma novela, isso aqui vai ser das vossas cabeças, não vão entender absolutamente nada. Então, escrevam. Ok? Anotem. Então, quando a informação chega ao nosso órgão efetor ou efetuador, ou ainda o órgão que faz a função, que no caso do exemplo que eu estou a trazer aqui é o órgão, é o músculo do antebraço, nós vamos tirar a nossa mão. Ou seja, depois de chegar ao órgão efetor, nós temos o quê? A resposta. Qual é a resposta? É tirar a mão. Portanto, esses aí é que são integrantes, é que são, portanto, os componentes de um sistema de retroalimentação. Vão perguntar qual é o mecanismo de retrocontrole mais comum nos sistemas vivos. De acordo com o que nós falamos, acham que é mecanismo de retroalimentação negativa ou positivo? Negativo. Ok? Por quê? Porque este normalmente vai promover a estabilidade. Este mecanismo é que evita doenças. Este mecanismo é que nos faz ir ao equilíbrio. Diferente do mecanismo de feedback negativo, que muitas vezes provoca doenças, inclusive pode levar à morte. Então, o mais comum é o mecanismo de retrocontrole negativo. É claro que nós veremos muito mais a fundo sobre essas questões quando nós estivermos a resolver, portanto, a parte prática. Por enquanto, tentem entender a informação, assimilem, anotem. Não tentem concentrar-se muito nas questões de teste. Tentem focar-se em entender o processo. Podem perguntar aqui também, não é, sobre a importância. Qual é que é a importância do feedback negativo? O feedback negativo cura doenças. Ele é importante porque ele vai tender ao equilíbrio. O que é que o animal faz quando o ambiente muda? Essa pergunta é muito relevante, é muito pertinente, é muito substancial. Existem duas respostas para essa pergunta. Ou o animal vai se conformar, ou o animal vai regular. Quando eu chego num lugar que está quente, se eu tiver a capacidade de realizar a homostase, eu vou permanecer em equilíbrio. Por mais que aquele lugar seja muito quente, eu não vou ficar quente também. Mas se eu chego num lugar que esse lugar ele está muito frio e eu não tenho capacidade de regular a temperatura, o que vai acontecer comigo? Eu simplesmente vou ficar frio. Então, isso significa conformação. Eu me conformei. Eu vou ficar frio porque o ambiente está frio. Se o ambiente ficar quente, eu também vou ficar quente. Então, quando o ambiente muda, ou o animal vai se conformar, significa ele aceitar aquela mudança, porque ele não consegue ir contra, ou ele vai regular. Epá, pode mudar, ficar quente, eu consigo controlar meu corpo. Se começar a ficar muito frio, eu vou tremer para poder fazer meus músculos aquecerem. Se ficar muito quente, para eu não ficar muito quente, vou começar a suar. Então, reparem para os gráficos. O primeiro gráfico da conformação, ele mostra uma reta crescente, oblíqua, não é? Que ela vai fazendo isto aqui. Entendam que essa reta aqui, ela é contínua, significa uma alteração ambiental. Pode ser, por exemplo, a temperatura está a crescer, está a aumentar. E essa outra reta tracejada, ok? Ela significa o quê? Significa a alteração do animal. Ou seja, o ambiente está a mudar e o animal está a mudar também seguindo o ambiente. Isso é conformação. Sempre que virem um gráfico com esse formato, é conformação. Agora, reparem para o gráfico da regulação. Entendam, o ambiente está a mudar. Entretanto,
Quando nós falamos do animal regulador, ele não aceita. Aí, a alteração do animal regulador é constante, ou seja, ele não altera. Existe um princípio chamado princípio de August-Krog, que afirma de que para cada problema fisiológico existe um animal bom para usar como modelo de estudo. O que isso quer dizer? Se, por exemplo, o teu problema fisiológico é como é que os animais conseguem resistir a temperaturas elevadas, temperaturas muito altas, temperaturas muito quentes. Esse é o teu problema. Entenda um problema como pergunta, tá bom? Pergunta fisiológica. Essa é a tua pergunta. Como é que eles conseguem ficar em lugares muito quentes? Um animal modelo, qual é que seria? Seria ir pegar um animal que vive mesmo no gelo? Não. Seria pegar um animal que vive ou que viva em ambientes extremamente quentes para poder entender como é que esse animal consegue resistir. Se tu queres entender como é que o animal consegue ficar muito tempo voando, não pode pegar um animal que está no mar, um peixe. Peixe nem voa, né? Então, pegas um animal que voa, um animal que permanece muito tempo, vais pegar uma águia, algum falcão, alguma coisa que voa. Se tem um problema fisiológico é entender como é que os animais conseguem ficar muito tempo no gelo, em ambientes frios, tu vais para um ambiente que é muito frio, pegar o melhor animal que lá se encontrar. Então, é neste sentido que nós temos que entender que para cada problema fisiológico existe um animal modelo para alcançar a resposta. Agora, temos métodos também usados em fisiologia animal, que são técnicas diferentes. Temos técnicas moleculares, temos técnicas celulares, temos técnicas microscópicas. Não é muito relevante que vocês conheçam cada uma dessas técnicas, não é? Talvez com exceção das técnicas celulares que precisam conhecer, é preciso que vocês saibam distinguir, não é? Quando é que nós usamos, por exemplo, a microscopia eletrônica, quando é que nós usamos a microscopia de luz. Isso é importante. Bom, muito rapidamente vou falar das técnicas moleculares. As técnicas moleculares são aquelas que nós usamos normalmente para poder controlar moléculas, como proteínas, aminoácidos, hormonas, que estão no nosso corpo. Eu não sei se já terão ouvido falar alguma vez de uso de radioisótopos, que são compostos que marcam hormonas ou proteínas para que nós possamos saber onde que, por exemplo, uma proteína está no nosso corpo. Tá bom? Você, por exemplo, vai beber alguma coisa que tem proteína, vão marcar aquela proteína para saber onde é que ela vai terminar no teu corpo. É como se aquela proteína, à medida que fosse andar no teu corpo, estivesse acesa. Eles conseguem monitorar a partir desses radioisótopos aí e também a partir desses anticorpos monoclonais. Mas também tem técnicas celulares, como por exemplo o uso de microeletrodos, micropipetas, que são equipamentos usados para poder medir os impulsos na célula e também para poder fazer algumas alterações, como mexer algumas moléculas, mexer, por exemplo, em algumas organelas. As técnicas microscópicas também, o uso de microscópio, por exemplo, de luz, ou ainda o uso de microscópio eletrônico. É importante saberem que usamos muito mais o microscópio de luz quando nós queremos fazer estudos mais superficiais, estudos que não precisam de muito detalhe, não precisamos observar estruturas internas. Então, o que nós queremos ver normalmente é algo que está na superfície da célula. Vamos usar um microscópio de luz. Agora, se nós queremos observar uma coisa mais interna, uma coisa mais de dentro da célula, como por exemplo alguma organela, temos que usar um microscópio eletrônico. Depois também tem essas outras técnicas aí, não é? Como análises bioquímicas e também engenharia genética. Para a resolução dessas questões práticas que nós temos, deixaremos mesmo para a próxima aula prática. Ficarem bem, bons estudos e é isso. Tchau.